Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Boa tarde. Nós celebramos hoje na igreja a festa de São Tomás de Aquino, um grande santo, um grande filósofo, um grande pensador. Todo o seu pensamento e toda a sua espiritualidade acompanhou a história da Igreja até os dias de hoje. Nós hoje estamos numa fase muito diferente, de mudança, que não sabemos para onde vamos, mas até a filosofia, o pensamento de São Tomás de Aquino acompanhou toda a história da Igreja. É um homem, um sábio, presbítero, doutor da Igreja. O paramento branco significa que não é mártir, portanto os mártires, o paramento é vermelho, um sinal do sangue. Portanto, São Tomás de Aquino não é mártir, não deu o seu sangue por causa de Jesus Cristo, mas deu a sua vida, o seu pensamento, a sua oração, a sua reflexão, o seu estudo, as suas muitas horas de meditação e de sacrifício para a Igreja. Celebramos esta Eucaristia da Igreja, da festa de São Tomás de Aquino, da Igreja de Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Kingston, Ontário, Canadá. E somos uma Igreja criada com o amor, com o sacrifício, com o sonho, primeiro que foi o sonho, e depois o sacrifício, o trabalho e sobretudo o testemunho da fé dos imigrantes católicos de língua portuguesa, aqui em Kingston, como em tantos lugares para onde os nossos imigrantes católicos de língua portuguesa emigraram. E portanto, nesta festa de São Tomás de Aquino, o mesmo espírito, a mesma fé, a mesma devoção, a mesma fidelidade a Jesus Cristo que acompanhou São Tomás de Aquino, acompanhou também os nossos imigrantes, e damos graças a Deus por isso. Hoje vamos celebrar a Eucaristia pelo nosso irmão António Augusto Santos Vaz, e vamos pedir ao Senhor por ele e também reconhecer os nossos pecados. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Senhor nosso Deus, que fizeste São Tomás de Aquino um exemplo admirável de santidade e de amor às ciências sagradas, dai-nos a graça de compreender os seus ensinamentos e de imitar a sua vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura da Epístola aos Hebreus. Tendo nós plena confiança de entrar no santuário por meio do sangue de Jesus, e por este caminho novo e vivo, que Ele nos inaugurou através do véu, isto é, o caminho da sua carne. E tendo tão grande sacerdote à frente da casa de Deus, aproximemo-nos do coração sincero na plenitude da fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado na água pura. Conservemos firmemente
a esperança que professamos, pois aquele que fez a promessa é fiel. Velemos uns pelos outros, para nos estimularmos à caridade e às boas obras, sem abandonarmos a nossa Assembleia, como é costume de alguns, mas exortando-nos mutuamente, tanto mais quando vedes que se aproxima o dia do Senhor. Palavra do Senhor. Aqueles cuja vida é pura e caminham segundo a vontade do Senhor. Felizes os que observam os seus preceitos e o procuram de todo o coração. Promulgastes, Senhor, os vossos mandamentos para serem observados fielmente. Oxalá se firmem os meus passos na observância da vossa O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: quem traz uma lâmpada para a pôr debaixo do alqueire ou debaixo da cama? Não se traz para ser posta no candelabro? Porque nada há escondido que não venha a descobrir-se, nem oculto que não apareça à luz do dia. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Disse-lhes também: prestai atenção ao que ouvis. Com a medida com que medirdes, vos será medido, e ainda vos será acrescentado. Pois àquele que tem, dar-se-á, mas àquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Palavra da salvação.
Em primeiro lugar, uma palavra para a família do nosso irmão António Augusto Santos Vaz, portanto, para o seu filho, para a sua nora e para todos os seus familiares. Eu sei que muita gente gostaria de vir à Eucaristia, mas em situação de pandemia também temos que fazer esse sacrifício e cumprir as regras que nos são pedidas. Isto na vida é assim. Nós não somos nós que construímos as regras, pomos as regras, não somos chamados para dizer se está bem ou mal. Aquilo que nós neste momento e em todos os momentos somos chamados é a cumprir, é o que estamos a fazer, e portanto muito obrigado para aqueles que gostariam de estar e não podem estar, e para cumprir estas regras, porque a Igreja é isto mesmo, é um povo que caminha respeitando as regras dos homens, apesar de nem sempre estamos de acordo, nem sempre dizemos amém. Não é isso que o cristão cumprimos, mas interiormente podemos ter algumas objeções. Mas muito obrigado a todos aqueles que cumprimos. Não sei se é o caso agora, mas quando as regras é assim, que nos colocamos diante delas. Já desde São Paulo, do apóstolo Paulo, que foi o primeiro a rezar pelas autoridades, apesar de ser perseguido por elas. Paulo, desde Paulo, se reza na Igreja pelas autoridades, apesar de Paulo ser perseguido pelas autoridades. Hoje no Evangelho da festa de São Tomás de Aquino, que é um grande filósofo, um grande pensador, um grande teólogo da ordem dos pregadores, da ordem de São Domingos, um homem, um santo que marcou todo o pensamento, toda a filosofia até o nosso tempo, apesar de agora haver uns movimentos ateus que querem levar a história por outro sentido, mas para aqueles que são fiéis a Jesus Cristo e querem olhar para a vida como ela é profundamente, temos que estudar e ler São Tomás de Aquino, um grande filósofo, um grande teólogo, um grande pensador. Agora, para os ateus, certamente terão outras referências, apesar da gente poder dizer alto, para aí, eu por aí não vou. O Evangelho de hoje fala-nos de uma luz. O Evangelho de São Marcos, nós andamos a ler o Evangelho de São Marcos, que é o primeiro evangelista, foi São Marcos o primeiro a escrever o Evangelho, e o Evangelho de hoje, do capítulo 4, versículo 21 a 25, apresenta-nos Jesus a falar às multidões e a falar através de parábolas. Parábolas são histórias tiradas da vida para falar de algo mais profundo. Após explicar no Evangelho de ontem, também de São Marcos, a parábola do semeador, ele hoje traz mais uma parábola, a da lâmpada, da luz, dizendo: quem é que traz uma lâmpada para colocá-la debaixo de um caixote ou debaixo da cama? Se nós fizéssemos isto, seríamos tratados por loucos na vida prática. Se puséssemos uma lâmpada para alumiar o quarto ou a sala debaixo da cama ou debaixo de um caixote, seríamos tratados por loucos. Mas não é muito longe de nós, por exemplo, nas ilhas, quem nasceu nas ilhas e estava na orla marítima, tapava as janelas todas para que não se visse luz do mar. Quando havia os piratas, etc. Isso não é muito longe da nossa vida. Quem é que traz uma lâmpada para colocá-la debaixo de um caixote ou debaixo da cama? É a resposta de Jesus, é a pergunta de Jesus. A resposta é fácil. Acredito que ninguém acenderia uma lâmpada e a colocaria debaixo de um caixote. Não servia para nada. Geralmente colocamos num local que ilumine o máximo possível, que não tenha nada a impedir a luz. Será que a lâmpada vem para ficar debaixo da caixa ou debaixo da cama?
Será que hoje a luz, nós mesmos cristãos, não estamos a meter a luz debaixo da cama e debaixo dos caixotes? Será que nós estamos a querer ver tudo? Jesus fala hoje do segredo do reino do céu. E utiliza uma certa ironia para mostrar-nos que a energia interna que tem a palavra de Deus, a palavra que ele anunciou, a força expansiva que deve se estender por todo o mundo, é como uma luz. E que esta luz não pode ficar debaixo de um alqueire. Portanto, Jesus diz-nos que a palavra dele é como a luz que nós não podemos esconder debaixo do alqueire. Traz porventura a candeia para ser colocada debaixo do alqueire ou debaixo da cama. Assim também com a palavra de Deus. Não se pode ser posta. Portanto, a luz é para ser posta num sítio onde se veja. E esta é a missão do cristão. Apresentar ao mundo a palavra de Deus. Por acaso podemos imaginar a estupidez humana que seria colocar a vela acesa debaixo de uma cama? Esta insistência nesta pergunta, porque nós devemos refletir e pensar: os cristãos com a luz apagada ou com a luz acesa, com a proibição de iluminar, isto sucede quando não pomos ao serviço da fé a plenitude dos nossos conhecimentos e do nosso amor. Hoje há tantos cristãos a esconder a luz, a tapar a luz, a fazer de conta que não vê a luz, a ir na moda. Hoje vive-se num mundo com muito medo de não sermos tratados como não modernos. Nós queremos ser modernos, pessoas atuais. E às vezes o ser atual é seguir o caminho mais tonto. As tontarias mais aberrantes é aquilo que o mundo nos propõe e nós andamos todos felizes. O Evangelho é para ser apresentado. Custa o que custar. Hoje, uma das coisas que nós andamos cristãos muito perturbados é que vemos alguns padres, alguns bispos, e já há algum tempo, a seguir teorias e a defender coisas que nós entendemos. Mas por A ou B defender isto ou aquilo não quer dizer que estejam certos. A luz é a luz, a verdade é a verdade. E ponto final. Eu sei, nos últimos tempos, por exemplo, eu vou-vos dar um exemplo. Há dias uma pessoa do Brasil dizia assim: como é que em Portugal, por exemplo, Portugal, sendo um país de católicos, sendo um país de Nossa Senhora, sendo um país de gente de muita fé, aprovar o aborto é moderno. Aprovar o casamento na sede de quem? É moderno. Aprovar a eutanásia é moderno. E os cristãos ficam até a pensar: porque não vê padres nem bispos a falar disto. É tudo moderno. E a luz? Onde está a luz? Onde está a luz? Eu, quando era professor, foi em 90, na escola onde eu dava aulas, foi naquela euforia da aprovação do aborto. Eu mantive-me sempre fiel. Mas ao fim do tempo o bispo tirou-me. E eu nunca entendi. Não entendi bem. Tirou-me da escola. E depois pôs-me no outro serviço. Entretanto, a vida empurrou-me para a imigração e cá vim para a imigração. E eu hoje olho para trás e digo assim: quantos professores não fizeram queixa de mim ao bispo? Quantas pessoas é que não foram fazer queixa de mim? É um pensamento.
É um pensamento, mas ultimamente tenho pensado muito nisto. Tenho pensado quantos professores é que não foram fazer queixa de mim. Mas não disseram a verdade. Usaram outros argumentos. E é assim. Santo Agostinho diz-lhe assim: se dizes basta, estás morto. Nós não podemos dizer hoje, temos que ir no sentido que o mundo quer que a gente vá. São José Maria Escrivá: Senhor, que tenha peso e medida em tudo, que o Senhor tenha peso e medida na nossa vida. Se alguém tem ouvidos, diz o Senhor, e se alguém tem ouvidos, que ouça. E Jesus continua: atendei ao que ouvis, com a medida com que medirdes, vos medirão a vós, ainda vos será acrescentado. Nós devemos escutar, mas o que é que significa escutar? O que é que significa escutar? Nós hoje colocamos diante da televisão, diante dos meios de comunicação, escutamos. E será assim? Escutar será isto? Colocarmos diante da televisão e escutar tudo o que querem dizer? Não temos um espírito crítico para analisar o que estão a querer passar? Ouvimos, dizem, é verdade. Eu já ouvi tantos cristãos a dizer, até nas discussões: foi dito na televisão, é verdade. Ponto final. Foi dito na televisão, é verdade. É preciso saber escutar. Nós precisamos saber escutar. O Senhor convida-nos a pôr a luz e a sermos amantes da luz. Nem tudo o que parece é. Isto é uma frase filosófica. Tem muita sabedoria, que não é minha, é de filósofos, e que diz: nem tudo o que parece é. Nós em português, o verbo em inglês, o verbo to be, dá para definir o estar e o ser. Mas nossos antepassados em português, o verbo to be em inglês traduzido para português pode ser traduzido pelo estar e pelo ser. Por exemplo, nós antigamente dizíamos assim: ele é casado, ele ou ela é casado. E hoje diz: ele ou ela hoje está casado. E não é a mesma coisa. É que estar casado significa que pode mudar. Eu estou aqui, daqui a bocadinho estou lá embaixo. E ser, à maneira de Deus, os nossos antepassados, que deixaram-nos, agora há uma confusão, aí uns jovens que querem mudar também o sentido das coisas. O ser é outra coisa. O ser. O ser é uma coisa completamente diferente. E na nossa cultura nós usamos isto com todas as facilidades, mas é uma grandeza tão grande, uma honra tão grande ser deste povo, que sabe distinguir o verbo to be em duas frações. E, por exemplo, olhai, hoje quem é que diz que eu sou casado? Qual é dos jovens que dizem eu sou casado? Isso é muito simples. Não é, não. Há muita gente que é casada, mas há muito mais no nosso tempo que está casada. E a luz, e nós, não é? O Senhor convida-nos a ouvir, sabermos ouvir, saber escutar, saber olhar para a luz, saber olhar para aquilo que é definitivo e não termos ilusões e refletir. Hoje celebramos este santo grandioso que pensava tudo, meditava, contemplava. Eu muitas vezes na minha oração ponho-me a pensar no verbo ser em português, no verbo to be.
Porque é muito significativo. Então vamos pedir ao Senhor, e sobretudo neste dia de São Tomás de Aquino, que nós tenhamos força para colocar a luz e não termos ilusões. E olhai que não é simples. Eu dei tantas vezes nas escolas este exemplo, sobretudo quando estava na Alemanha, porque também não tem a diferença, aos jovens, dizia: nós somos o povo do verbo ser, do verbo to be, ou em inglês, ou em alemão, que tem dois significados. E sabemos, nós como povo, sabemos muito bem o que é estar e o que é ser. Então que São Tomás de Aquino nos ajude a descobrir aquilo que nós somos verdadeiramente. Seja louvado nosso Jesus Cristo. Coloquemos diante de Deus as nossas preces e com humildade rezemos por todos os cristãos, pelo nosso mundo, por todos aqueles que foram chamados a dar a vida nesta pandemia, os que venceram e aqueles que partiram. Rezemos por todas as famílias que estão de luto e pelo nosso mundo, pelas mudanças culturais que se estão a operar no mundo, são constantes, mas que o cristão saiba encontrar o seu lugar, que saiba distinguir no mundo o ser cristão. Não é estar como cristão, é ser como cristão. Ó Deus bom, santo e justo, ouvi com misericórdia aquilo que nós com fé vos pedimos, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Aceitai benignamente, Senhor, e santificai os vossos dons, a fim de que se tornem para nós fonte de salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Nascendo da Virgem Maria, Ele renovou a antiga condição humana. Com a sua morte, destruiu os nossos pecados. Com a sua ressurreição, conduziu-nos à vida eterna. E na sua ascensão, abrimos as portas do céu. Por isso, com os anjos e os santos proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz: Santo, Santo, Santo. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, seja a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos
e dando graças partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças por nos admitirse à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo, Mike Mahal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos do vosso servo, António Augusto Santos Vaz, a quem chamaste para vós, configurado com Cristo na morte, com Cristo tão parte na ressurreição. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição. Todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 Confiantes, ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor. Dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Cordeiro. Felizes nós, os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Senhor nosso Deus, que fizeste de São Tomás de Aquino o exemplo admirável de santidade e de amor às ciências sagradas, dai-nos a graça de compreender os seus ensinamentos e de imitar a sua vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós teremos a adoração do Santíssimo Sacramento até ao terço, até às 8h30, e depois terminamos com a bênção depois do terço. Agradecemos a quem nos acompanha em casa, que se puderem fazer 5 minutos, 10 minutos de reflexão, sobretudo neste dia de São Tomás de Aquino, este grande pensador, este grande santo da Igreja Católica, que marcou os nossos tempos, todo o tempo da Igreja na ciência, que hoje que se fala tanto na ciência, um grande filósofo, um grande pensador. Então vamos ficar com o Santíssimo Sacramento e vamos fazer uma pequena oração. Então vamos ficar um bocadinho com a oração
que o anjo ensinou aos pastorinhos em Fátima. Meu Deus, eu creio. Oração que São Tomás de Aquino compôs diante da grandeza de Deus, da grandeza que nós veneramos na Eucaristia. Criador inefável, vós que sois a fonte verdadeira da luz e da ciência, derramai sobre as trevas da minha inteligência um raio da vossa claridade. Dai-me inteligência para compreender, memória para reter, facilidade para aprender, subtileza para interpretar e graça abundante para falar. Meu Deus, semeai em mim a semente da vossa bondade. Fazei-me pobre sem ser miserável, humilde sem fingimento, alegre sem superficialidade, sincero sem hipocrisia, que faça o bem sem presunção, que corrija o próximo sem arrogância, que admita a sua correção sem soberba, que a minha palavra e a minha vida sejam coerentes. Concedei-me verdade das verdades e inteligência para conhecer-vos, diligência para vos procurar, sabedoria para vos encontrar, uma boa conduta para vos agradar, confiança para esperar em vós, constância para fazer a vossa vontade. Orientai, meu Deus, a minha vida, concedei-me saber o que me pedis, ajudai-me a realizá-lo, para que o meu próprio bem e de todos os meus irmãos. Amém. Então, diante do Santíssimo Sacramento, meditemos nesta oração que foi rezada durante séculos por estudantes, por todos aqueles que procuravam sabedoria, se preparavam
porque Tomás de Aquino foi sempre um grande professor, e esta oração foi rezada por tantos estudantes ao longo de todos os séculos. Então, diante do Santíssimo Sacramento, coloquemos no silêncio de nossas casas, no silêncio do nosso coração, os netos, os jovens, todos aqueles que precisam do conforto de Deus. Todas as famílias estão preocupadas com esta solidão que os jovens neste momento estão a viver. Que São Tomás de Aquino a todos inspire. São Tomás de Aquino, fez uma oração que tem muitos séculos, portanto, de ação de graças após a Santa Missa, e rezava assim Santo Tomás de Aquino: Eu vos dou graças, ó Senhor, Pai Santo,
Deus eterno e todo-poderoso, porque sem mérito algum da minha parte, mas somente pela condescendência da vossa misericórdia, vos dignaste saciar-me, a mim pecador, vosso indigno servo, com o sagrado corpo e o precioso sangue do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. E peço que a santa comunhão que fiz não me seja motivo de castigo, mas salutar garantia de perdão. Seja para mim armadura de fé, escudo de boa vontade e libertação dos meus vícios. Extinga em mim os maus desejos, aumente a caridade, a paciência, a humildade, a obediência e todas as demais virtudes. Defenda-me eficazmente contra as ciladas dos inimigos, tanto visíveis como invisíveis. Pacifique inteiramente todas as minhas paixões, unindo-me firmemente a vós, Deus uno e verdadeiro, feliz consumação do meu destino. E peço que vos digneis conduzir-me a mim, pecador, àquele inefável convívio em que vós, com vosso Filho e Espírito Santo, sois para os vossos santos a luz verdadeira, a plena saciedade e a eterna alegria, a ventura completa e a felicidade perfeita, por Cristo nosso Senhor. Amém.